Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Guimarães, auditor Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Cordeiro. Submeto a ata número 25, de 15 de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferiu sobre estamento na DICAP, processo de conselheiro afastado, 1496811, processo de admissão de pessoal, haja vista o pré-julgado 998911914. E da minha relatoria, na Diretoria de Contas Municipais, em função de incidentes de inconstitucionalidade, do artigo 5º da Lei Federal 10.028, as seguintes prestações de contas municipais: 11.749709, 12.846409, 151.908, 188.35110, 122.62809, 160.73908, 156.93608, 12.035809, 12.953309 e 164.10207. Obrigado. Devidamente anotado, conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, apenas para solicitar a inclusão em mesa de certidão liberatória 412.660/2015 do município de São Jerônimo da Serra. Também estou incluindo em mesa 482.340/15, Associação Flávia Cristina, de Londrina, que solicita certidão liberatória. Senhor Procurador Eliseu Correia. Senhor presidente, apenas para fazer a devolução do processo 13.647212, que estava em nova audiência, ao relator, conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. A palavra está livre para o relato da pauta. Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes dessa segunda Câmara, eu inicio a pauta pela certidão liberatória que solicitei inclusão em mesa, 412.660/2015, formulada pelo município de São Jerônimo da Serra. A Diretoria de Contas Municipais manifesta pelo indeferimento do pedido, tendo em vista não atendimento da regra de transparência prevista no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não cumprimento da agenda de obrigações desde setembro de 2014. A Diretoria da Transferência menciona a existência de cautelar proferida pelo Egresso de Justiça em relação ao não atendimento de sanções do sistema integrado de transferência, e a Diretoria de Execuções demonstra também impedimento pelo não encaminhamento de 16 execuções, de 16 títulos executivos de responsabilidade do município que não foram também apresentados ao tribunal. E a proposta do relator, acompanhando o Ministério Público e as manifestações, é pelo indeferimento em função dos apontamentos da Diretoria de Execuções e da Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão? Auditor Cláudio Canha. Acompanho no mérito pelo indeferimento, mas exceto em relação à agenda de obrigações. Está aprovado o voto do relator. Na sequência, eu tenho 3 processos de alerta que eu vou relatar em conjunto, que é a mesma situação, embora os municípios sejam diferentes. É o 839.546/2012, município de Anaí, 167.207/2013, município de Pinhém, e 249.572/2013, município de Japurá. No primeiro, o alerta foi expedido em função de inconsistência na execução orçamentária. Nos últimos 2, em função da extrapolação do limite prudencial de 90% de gasto da receita corrente líquida para gasto de pessoal. Todavia, a instrução do Ministério Público posiciona-se pelo encerramento, tendo em vista que é do exercício de 2012, esses alertas,
e que as contas já foram julgadas, as três emitiram parecer prévio, pela regularidade das contas, e o objeto desses alertas também foram objeto do escopo daquelas prestações de contas. E, evidentemente, que o rito adotado hoje demonstra a sua incompatibilidade em termos de contemporaneidade de gestão. Então, o encerramento é medida que se faz em função da perda do objeto, tendo em vista a aprovação das contas. Na realidade, o limite prudencial existiu, continua válido, mas não foi motivo de irregularidade, então nenhuma providência a mais pode ser adotada em função desses alertas. Então, nas três, conforme pareceres, é pelo encerramento. Encerramento. A tomada de conta extraordinária do município de Cambé, vou deixar de relatar por último, já que o voto é extenso. O conselheiro Canha pediu vista, vou tentar depois detalhar item por item. Tenho prestação de contas de transferência voluntária do lote City, 831.077/2012, Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, 552.83/2013, município de Maringá, 810.3213, município de Quedas do Iguaçu, 106.821/2013, município de Pinhão, 107.003/2013, Secretaria de Estado da Educação, também Secretaria de Estado da Educação no 130.145/2013, 196.154/2013, Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, 241.419/2013, município de Godoy Moreira, todos pela regularidade com recomendação, senhor presidente. Pela aprovação. Eu tenho um processo servidor do Tribunal, 354.504/2015, interessado José Augusto Schelt. Esse processo já foi julgado, senhor presidente, e eu tenho que trazer aqui a retificação do acordo. Passa ano e nós continuamos brigando com os sistemas, né? É que o sistema não aceita a expressão aposentadoria, disponibilidade e adicionais, só para todos os efeitos legais. E nós temos dois tempos, um que é só para efeito de aposentadoria e disponibilidade, que é o tempo de 4 anos, 3 meses e 13 dias, e para todos os efeitos legais, né, seria de 2 anos, 6 meses e 23 dias. Então é só para retificar, porque constou no acordo aposentadoria, disponibilidade e adicionais. E o sistema só feita todos os efeitos legais. Então, retificação, senhor presidente, do acordo. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas anual 230/2011, consórcio intermunicipal de saúde do Setentrião Paranaense, exercício 2010, na qual Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva do exercício de 2010 em função de provimento de cargo contador em dissonância com o prejulgado 06. Aqui nós temos um período de tempo em que o contador pediu exoneração, foi contratado temporariamente um contador até a realização de novo concurso, por isso que entendo que deve ser mantida a ressalva conforme pareceres, e os demais itens foram regularizados no contraditório. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Eu tenho, pela regularidade, conforme Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, nos processos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Cruz Machado, 212.730/2014, 255.383/2014, Câmara Municipal de Paulo Frontin, 256.738/2014, Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância de Guarapuava, 259.931/2014, Fundo Municipal de Reequipamento do Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Guarapuava, Câmara Municipal de Mariluz, no 267.993/2014, 265.538/2014, Regime Próprio de Previdência Social de Foz de Jordão, todos eles, senhor presidente, pela regularidade, conforme pareceres. Pela regularidade. Tenho prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de Tamarana, 120.107/2013, senhor presidente. Esse processo, na verdade, de todas as indas e vindas do exercício financeiro de 2012, ficou apenas a pendência em relação a uma obra inacabada, que foi apontada pela DIFOP.
Uma foi considerada regular e a outra foi mantida, sob o aspecto da obra, a irregularidade. O que nós tivemos nessa obra? Foi feito um convênio com o Ministério da Educação, Ministério do Turismo, uma contrapartida de R$30 mil do município, mais o valor repassado pelo Ministério do Turismo. Nesse interim, o prefeito entendeu que seria conveniente aumentar o escopo da obra, fez uma licitação e aditivou o convênio aumentando a contrapartida municipal. Tivemos um problema de medição no início da obra, ou seja, não houveram os repasses, mas não houveram todas as medições também. Encerrado o exercício de 2012, com disponibilidade para a obra, mas estava inacabada, mas teria ainda todos os procedimentos e teria ainda o recurso financeiro. O prefeito que assumiu entendeu que não seria da conveniência do município a continuidade desse convênio em função da contrapartida que entendeu que seria, não estava na sua prioridade. Mais uma vez, nós temos aqui duas situações em que política de governo se confunde com política de Estado. Ou seja, quem assumiu não há interesse na obra anterior, que, por sua vez, o anterior, que é o que estamos julgando, entendeu que seria necessário, deixou encaminhado, mas teve falhas na execução, tanto que estava em atraso as medições do Ministério do Turismo. Quem assumiu devolveu o recurso para o município, para o Ministério do Turismo, e ficou pendente ainda essa parte inicial da obra, que destinação foi dada. Eu entendo que há uma anomalia, uma irregularidade, sim, na obra, mas não entendo com isso necessário a desaprovação das contas, por causa desse único fato. Então, mantenho a irregularidade, aplico a multa ao gestor previsto no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, mas entendo que também essa matéria, senhor presidente, deve ser encaminhada à prestação de contas de 2013, para que o atual gestor também explique, já que ele teve a opção de não dar continuidade. Então, eu estou ressalvando a falta de andamento adequado do cronograma da obra, mas também encaminhando à prestação de 2013, que se avalie os atos de gestão de quem assumiu. Então, essa seria o breve relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Um esclarecimento, o dinheiro que foi devolvido é do Ministério do Turismo. A parcela que tinha sido repassada, nós tivemos um problema de medição, não foram repassados nisso todas as parcelas, que dependiam de medições. O que foi repassado para o município foi devolvido para o Ministério do Turismo. Em função de quem assumiu, não teve interesse na continuidade do convênio. E o convênio era para construir? É uma escola, não, um centro de... Eu te digo exatamente... Centro de eventos com arena, palco e salão, que tinha um escopo, e daí o prefeito entendeu aumentar o escopo. Não onerou o convênio, ou seja, a União, e aumentou a contrapartida. Daí quem assumiu entendeu que não seria desnecessária a contrapartida. Eu até entendo que não houve dano ao erário municipal, mas o dano ao erário federal caberia ao Ministério do Turismo. Sim, eu estou certificando o Ministério do Turismo. Esqueci de relatar o encaminhamento ao Ministério do Turismo. Se me permite, apenas, conselheiro Guimarães, auditor Cláudio Canha, Tamarana, devolver R$120 mil, um município que precisa, e ali é uma terra que esse centro, com certeza, seria para preservação indígena, até o nome já é indígena, não é? Tamarana. Mas nós sabemos da dificuldade desses municípios pequenos. Esse é um município ali perto de Londrina, Mauá, mas devolver R$120 mil é incapacidade que não acaba mais, não é? Mas Vossa Excelência comunica ao Ministério do Turismo. De qualquer forma, conselheiro Nestor, se me permite só um esclarecimento, essa opção de não continuidade foi de quem assumiu, não é o exercício que nós estamos julgando. Então, por isso que eu estou encaminhando
a prestação de contas de 2013, a informação, para que se avalie esse ato de gestão também. Então, está aprovado. Senhor presidente, por fim, eu tenho o processo 369/2011, que é um relatório de inspeção, um relatório de auditoria, feito pela Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas no município de Cambé e também da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, CONDEC. O período foi de 15 de outubro de 2012 a 12 de abril de 2013. Foram 6 obras auditadas, tivemos uma série de achados que se repetiram em quase todas as obras. Eu vou relatar o processo primeiro numa parte genérica, que só é a introdução, e aí, acatando a sugestão do conselheiro Canha, vou fazer item por item, um breve relato, e para se votar em destacado. Em vez de eu ler o voto, as multas no final, para as responsabilidades, nós vamos fazendo, segmentando. Na realidade, essas obras, elas tiveram a execução por parte da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, por vinculação e por interesse do município de Cambé. Então, nós temos 2 situações: a atuação do município, do Poder Executivo, e a atuação da Companhia de Desenvolvimento de Cambé. Faço uma introdução no voto, senhor presidente. Eu vou também evitar, não vou relatar aquilo que a TIFOP entendeu como saneado no decorrer dos contraditórios. Esse relatório foi transformado numa tomada de contas. Todo o meu voto parte do princípio de que as multas, como são recorrentes, elas não são aplicadas por cada ato, né? Existem situações que devem ser entendidas como, não é na teoria do delito continuado, mas é como se fosse, a gente temos já algumas decisões. Vou dar um exemplo, por exemplo, a falta do parecer jurídico em 3 licitações, né? Eu entendo que seria um ato só, não, desculpe, essas são individuais, mas a determinação do município sobre os controles exercidos, eles são recorrentes a todas as obras. Então, eu entendo que é uma multa em vez de 6 multas em cada obra. Até porque, senhor presidente, no final do voto, as sanções de responsabilidade já são de tamanha monta, né, que também já tem até o efeito pedagógico e também o efeito sancionatório. Nós temos vários agentes que foram chamados no processo, desde parecerista, desde engenheiro, desde diretor técnico, diretor financeiro, diretor-presidente, o secretário de administração, o secretário e o prefeito, e eu tento individualizar cada atuação em função de cada achado. Já também adianto que o Ministério Público concordou com todas as conclusões da Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas. Nesse meio tempo, senhor presidente, também foram, entre indas e vindas, foram várias manifestações. A última, quando o processo já se incluía, foi concluída a instrução, houve uma juntada de novos documentos, na qual eu indeferi os documentos em função de uma determinação gerencial do gabinete, uma ordem de serviço, que depois de concluída a instrução, só em casos muito excepcionais, ali, que seriam aceitos os documentos para a nova instrução. Mas fiz, mesmo assim, uma análise dessa documentação e incluí no corpo do voto, no que não contribuiu em nada para as conclusões. A única situação que também relato, senhor presidente, em termos gerais, embora sendo particulares de algumas obras, e mais em relação à Companhia de Desenvolvimento de Cambé, que existem várias diferenças de aplicação entre o valor contratado do município com a Companhia de Desenvolvimento, né, onde há diferenças no que foi demonstrado de aplicação e o que foi repassado por conta daquela obra. Isso, na somatória dessas diferenças, chegamos a um valor considerável em termos de despesas apropriadas indevidamente ou não comprovadas. Apenas neste último contraditório informal, ou seja, a manifestação voluntária dos interessados, foi encaminhada uma planilha demonstrando que essas diferenças referiam-se ao BDI da companhia em relação às obras, já que era uma empresa municipal, não tem as suas receitas e tem essa fonte de receita também, essas diferenças de obras. Só que isso não foi discutido em nenhum momento do processo. Até em princípio, acho que tem até a razão de fazer uma nova detalhamento dessa despesa. Busquei com isso, não uma nova instrução, mas conferir esses dados apresentados
no sistema de informações municipais da companhia para ver a correspondência. Então, de qualquer forma, no sistema não existe possibilidade de fazer essa conferência. Precisaria ser feita uma retificação nas informações contábeis e financeiras da companhia para que se possa apurar essas diferenças a título de contraprestação, ou seja, de remuneração de despesas administrativas diretas e indiretas da companhia. Não sou contra isso, mas entendo que neste momento não há comprovação disso. E, evidentemente, que os interessados podem, até em grau de recurso, ou até em fase de liquidação de decisão, buscar a recomposição correta desses valores, de forma a ver a diferença a ser restituída ou não ao Poder Executivo de Cambé. Faço também essa discussão, essa apresentação genérica desse motivo de defesa, para dizer que, em princípio, eu não sou contra, mas não há detalhamento, nem informações contábeis no sistema que possam hoje fazermos um juízo de valoração, ou seja, um ajuste, um acerto de contas, né, uma prestação de contas adequada. Por isso que não acatei a materialidade, sem negar que, eventualmente, posso até rever essa posição em função das alterações contábeis e orçamentárias que devem ser feitas na contabilidade da Companhia de Desenvolvimento de Cambé. Então, feitos esses... Senhor relator, pois não. Permite Sim, sim. Mas os débitos foram quantificados com os documentos que constam nos autos. Sim, só que o que acontece, existem diferenças. Por exemplo, uma obra tem lá 550 do repasse para aquela obra, e foi apresentado 524 mil. Então, falta, vamos supor, 26 mil. Mas existe documentação comprovando essa diferença. Agora foram apresentados numa planilha. Mas os 524 existem os documentos. Essas diferenças é que não existem. Então, precisa fazer uma verificação na contabilidade para ver as apropriações. Existe só a planilha que foi apresentada, de uma forma genérica, mostrando que existia essa diferença a favor da companhia. É a argumentação, por isso que eu até fui buscar no sistema se tinha correspondência. Então, precisa retificar no sistema para depois fazer essas conferências. Então, isso é uma parte dos achados, não são em todos, né? Eu só estou adiantando porque essa é genérica, eu vou me referir lá na frente sobre essa alegação da defesa de BDI. Retificar o sistema de prestações de contas... Não, dos sistemas contábeis da própria Condec, porque ela informa aqui, mas no sistema não tem essas receitas. No sistema, sim. Sim, isso. Ela faz uma apresentação de despesas genéricas dela, e são coisas bem desencontradas, mas que podem ser ajustadas. Não estou dizendo que serão ajustadas. Só entendo que hoje eu não posso reinstruir com base em informações que não estão... Na verdade, o que Vossa Excelência está trazendo é assustador. Quer dizer, então, o sistema SIM-AM que nós temos, com suas informações, não correspondem à contabilidade da empresa. Não é isso. A contabilidade da empresa não reflete o que apresentaram agora, porque essas diferenças surgiram agora. Então, eu tenho uma saída de 550 mil do município e tenho uma despesa apropriada para aquela obra de 524. Só estou dando um exemplo de uma obra que eu me lembro dos números. E esses 26 mil dependem de registros contábeis que não estão apontados. Não é problema do sistema, da alimentação contábil que foi verificada, que foi errônea. Sim, mas então eu continuo entendendo da mesma forma. Existe uma contabilidade da companhia e essa contabilidade da companhia não corresponde ao que foi informado no SIM-AM. Não, existe uma alegação de despesas indiretas que não estão na contabilidade da companhia. E esse é o resumo, né? Mas estão no SIM-AM? Não estão. Se estivessem, eu já tinha feito essa conferência. Então, eu tenho uma prestação de contas de cada obra e essa diferença se alega que é despesas diretas e indiretas da companhia para a execução daquela obra. Então, nem a contabilidade da empresa, nem o SIM-AM correspondem à verdade dos fatos? Correto. Não, o que foi alegado neste último contraditório informal, os documentos encaminhados pela Condec. É isso mesmo. Eu também, então, Vossa Excelência vai conduzir o relato sem considerar esses sem considerar documentos isso. Eu só estou alegando que eu posso até rever essa minha posição agora no voto, se ficar demonstrado contabilmente que há essa diferença. Eu não sou contra o BDI da empresa, da companhia. Eu estou dizendo que não tem como comprovar agora. É só uma ressalva se eu eventualmente mudar de opinião num recurso. Essa é.
Não, agora eu vou para cada um, são só 36. Mas eu vou ler, é 36 de uma e mais 51 de outra. Mas eles são consolidados em só 20 achados, porque tem achados que são recorrentes a várias obras. Bom, senhor presidente, em relação... Então, já estou mais ou menos dizendo que o meu voto é pela aprovação parcial do relatório, e com as concordância do Ministério Público e do ADIFOP. Eu tenho algumas divergências, mas pontuais, não quanto à materialidade. Vou começar pela Prefeitura Municipal de Cambé. O primeiro item é a contratação da CONDEC através de dispensa de licitação para execução de obras sem orçamento, vários orçamentos, apenas orçamento apresentado por ela. Não sou contra a contratação direta de autarquia municipal, mas a própria lei de licitações exige a compatibilidade dos preços de mercado. E aqui só tem um orçamento e a alegação é que existem planilhas que possam ser verificadas e etc. Né? E também a própria uma planilha que é da Secretaria de Obras do Estado do Paraná. Então nós temos um achado que teria evidenciado sobrepreço, segundo a DIFOP, e valores consideráveis não demonstrados no achado 4. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 achados. Mas não consideram, é evidência, e não também que estariam fora do mercado. O que existe aqui é uma questão de planejamento de orçamento, de planejamento, não orçamento. Entendo aqui, senhor presidente, que essa irregularidade que foram, de certa forma, né, comprovadas, confessadas pelo Poder Executivo, devem ser objeto, né, por violação ao artigo 24.8 da Lei 8.666, da multa prevista no 87.3d ao senhor João Dalmácio Pavinato, prefeito municipal. Aqui estou falando da falta de orçamento, não estou dizendo que tem sobrepreço ou tem prejuízo ao erário. Aqui é a questão da formalização do processo de dispensa. Então, aqui eu proponho a aplicação da multa e excluo, nessa relação de causa e efeito, o procurador jurídico do município, que acredito que ele não teve nenhuma participação que possa ensejar uma sanção por multa. É o primeiro que eu voto, questão em destacado, que eu ponho à votação. Então está em votação. Qual é a proposta? É a aplicação de multa ao prefeito e exclusão do procurador jurídico. Isso aqui é o processo, a falta de outros orçamentos, e não só orçamento da CONDEC e conferência com planilhas. Contas irregulares e aplicação. Sim, a tomada de contas. Quando tem multa, a aprovação parcial, né, da aprovada de contas, da tomada de contas extraordinária, com a irregularidade deste ato com a aplicação de multa. Todos que têm multa estavam a irregularidade. Eu não consigo entender que procedência parcial, é isso? Sim, porque a tomada de contas foi instaurada por várias questões. Sim. Algumas já foram regularizadas, outras eu entendo que não há a sanção aplicada. Por exemplo, tem um caso específico que tem dano e para mim não ficou caracterizado o dano. Então, quando eu falei aprovação parcial, é de todo o relatório que foi convertido em tomada de contas. Algumas eu não estou aceitando nos votos destacados. Se você pegar individualmente, é evidente que isso aqui é irregularidade, aprovação total do item, mas do relatório como um todo é parcial. Porque se fosse uma prestação de contas, e a natureza é a mesma, porque é um processo de contas, seja tomada de contas ou prestação de contas, a natureza é a mesma, isso seria motivo de irregularidade. Sim, as contas são irregulares. Eu tenho um relatório de inspeção que foi transformado em tomada de contas extraordinária. Não foram destacados fatos do relatório de auditoria, porque aí eu não teria mais que aprovar aquele relatório. Então, eu estou julgando procedente parcialmente a tomada de contas, porque nessa tomada de contas estão todos os achados. E alguns eu não estou considerando em todas as sanções e providências adotadas pelo... Nós estamos votando por partes. Por parte, sim. Então, o que eu não consigo entender é julgar essa parte procedente para aplicar a multa. É que eu falei, lembra que eu falei, eu vou fazer considerações gerais e depois eu entro nas particularidades. Então, no geral, eu julgo parcialmente procedente de tomada de contas para considerar irregulares os atos que agora eu vou apresentar. Então, porque eu fiz um destaque genérico e outro individual.
Okay? Não, eu estou tentando facilitar as 51 páginas de voto. Eu faria, claro, eu, não o doutor Fernando, nosso professor em Direito, mas não é mais fácil votar. Excluo tais itens porque não encontrei irregularidade. E aceito tais itens com tais multas, não fica... do que eu não me lembro, sinceramente, da gente ter votado separadamente 1 a 1. Em todo esse tempo. Claro, é uma novidade, de repente, é uma nova maneira de trabalhar, né? Eu estou relatando, senhor presidente, de uma forma individual, o julgamento é único, mas eu só estou relatando os achados de forma irregular para poder fazer maior compreensão da matéria. Só por isso. Mas o julgamento é único. Não, eu já vou adiantar, eu vou acompanhar você. Não, eu sei, é que eu estou tentando... Até porque, senhor presidente, se eu esquecer uma multa, a secretária vai pedir para voltar para retificar o acordo. Não é? Estou errado? Não, também é. Mas eu já adianto. Repito, porque se eu esquecer... Eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Não, a questão é que não constou no relato, mas consta no voto. Então, tem que, por isso, até porque são muito achados, senhor presidente, para não esquecer nada, eu tenho que acatei a sugestão de apresentar em separado. Vossa Excelência encaminhou o voto, por isso que eu já estou acompanhando, agradeço antecipadamente, então vou acompanhá-lo, não tem dúvida. Tá. Em relação ao item 2, senhor presidente, ainda estamos com a Prefeitura de Cambé, tá? Ainda não estamos na CONDEC. A ausência das formalidades legais para paralisação de obra. Né? Basicamente, o que se discute não é que existe a obra inacabada, mas sim que foi paralisada sem a formalização adequada, como ordem de suspensão da execução, termo de paralisação, termo de rescisão de contrato entre o município e a CONDEC, né, e pareceres técnicos e jurídicos. Então, são várias, eu achado 3.012. Evidentemente que falta aqui a formulação, até a própria defesa, né? Reconhece que não teve, mas diz que a obra está inacabada, mas o contrato ainda está em vigência, ou seja, que pode ser terminada, etc, etc. Então, eu entendo aqui sobre que faltou, sim, a formalidade adequada para a suspensão, não ficou demonstrado, na minha avaliação, nenhum dano direto em função dessa irregularidade, por isso que entendo que não há, como se fala, em restituição de valores, mas é a procedente, a tomada de contas em função da irregularidade, com aplicação de multa 87.4G ao então prefeito municipal, que foi quem assinou e gerenciou o contrato. Sobre aqui, eu vou fazer uma ressalva, isso não está no voto, a gente sempre exige a designação de um gestor do contrato. Esse prefeito está tendo várias multas justamente por não ter designado um gestor do contrato que pudesse assumir as responsabilidades pelas suas omissões. Então, aqui foi o único responsável, seria o prefeito, que assinou o contrato e não assinou os termos de suspensão e paralisação. Então, pela procedência com a aplicação dessa multa, senhor presidente. Está em discussão? Porque no relatório, a multa é do 87.3D e há 2 responsáveis, o prefeito e o secretário municipal de obras. É o achado 30102. 30102. Ah, não. 3.01.2. Não, está certo. Desculpe, eu que me antecipei. A gente entende, porque muita coisa acaba... Está aprovado. O item 3, senhor presidente, ausência do orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Cambé, embasado em preço máximo, em processo de ausência de orçamento, né, para o preço máximo, é o achado 3.021, né, para construção de 96 jazigos do cemitério Parque. Então, a própria defesa reconhece essa irregularidade, essa falta de orçamento, né, porém alega que não tem prejuízo, que a CONDEC é 100% empresa pública. Várias das defesas se assentam nessa linha, que é empresa municipal, que não há perigo de calote, que não há tentativa de lucros, enfim. Mas o que falta aqui é um elemento essencial, por isso que entendo aí, sim, pela procedência, com a aplicação do artigo 87.3D, tanto ao secretário de Obras, ao prefeito João Pavinato, e ao secretário de Obras, o senhor José Roberto Amaral. Em discussão.
Presidente, eu acompanho, mas eu estou entendendo assim, estão sendo julgadas irregulares as contas dos dois responsáveis. Os dois responsáveis. Que nos dois itens seguintes era só do senhor. Sim, depois eu tenho um quadro... João Dalmácio Pavinato. Isso. Depois no quadro final está bem detalhado as irregularidades de cada um. Aprovado. Antecipação de pagamento, é o item 4, de valor total do contrato, quando da assinatura sem justificativa e sem previsão de recolhimento e garantia. Isso são 3 achados, 3.024, 3.04, 3.048, 3.5, 2, 3.6. Quando foi contratado a Condec, né, na realidade ocorreu pagamento antecipado sem justificativa técnica adequada, ou seja, sem nenhuma motivação. Não há, neste caso, nenhum prejuízo, né, e a defesa se assenta também nessa linha, e também, é até interessante, eu vou ler, né? Sendo assim, por ser empresa municipal, não existe preocupação com o logro, ou seja, não há perigo de calote. Não estamos afirmando isso, nós estamos afirmando que faltou formalidade essencial, que é o pagamento antecipado sem nenhuma justificativa técnica, em afronta tanto a 4.320 como a 8.663. E aí eu ponho no voto também que há aí o risco, né, para o dever de ofício, o risco existe, portanto, que algumas etapas foram subcontratadas, não foram executadas diretamente pela Condec. Mas não há nenhum dano, e entendo aqui, senhor presidente, que, como não existe dano, neste caso seria passível só a ressalva sem aplicação de multa. Então, aqui seria, este ato, eu não aceito como irregular, apenas a ressalva. Aprovado. A pessoa quer discutir, excelência? Quantos achados estão sendo... Que eram 3 ou 4 achados? São 1, 2, 3, 4, 5 achados que vão... Todos pela regularidade com a ressalva? Sim, não, porque foi o pagamento antecipado à Condec, um para total e outros parciais, sem justificativa. Então, eu estou dando a ressalva pela falta de justificativa técnica para o pagamento antecipado à Companhia de Desenvolvimento. Em todos eles? Sim. Porque aqui não tem nenhum dano, não tem nada. Foi só a falta da justificativa técnica e da jurídica. Não, mas pagamento antecipado? Sim, quando contratou, se adiantou um capital à Companhia de Desenvolvimento, à autarquia. E é isso que faltou a justificativa, por que se antecipou o adiantamento daquela obra. Para a Condec, não para a subcontratada. Senhor presidente, nesse ponto eu vou divergir então do relator pela irregularidade, porque não pode haver despesa sem prévio empenho. Aprovado. Não é a falta de empenho, é o pagamento antecipado da obra, não é a falta de empenho. A falta de empenho é outro item lá na frente. Esse aqui, ele ajustou a construção do jazigo, por exemplo, não sei se o achado é esse. Era de 100 mil, eu adiantei 70 mil, e não fiz o pagamento parcelado. Mas quem adiantou? A companhia? A prefeitura para a companhia. A relação da prefeitura com a companhia sem nenhuma justificativa. Não foi o pagamento do serviço para terceiros. Essa é a diferença. Teve o empenho, teve todo, só não há nenhum dano em função disso. Faltou a adequada justificativa, exigida pela 4.320 e pela 8.666. Então, por isso. Sim, se não houve a justificativa, é um ato que existe formalmente, mas de conteúdo nulo. Não, o meu conceito de nulidade é um pouco diferente, né? Nulidade que poderia ser praticado depois e convalidado. Isso podia ser feito 1 semana, 2 meses depois. Se tivesse dano, aí teria o dano pelo risco assumido de pagar antes e não ter a contraprestação. Justamente isso. Mas isso não teve. Isso ficou bem claro na discussão, que nesse caso não teve dano. Pelo pagamento antecipado, isso não aconteceu. Então, Vossa Excelência, pela irregularidade? Pela irregularidade. Então, como não houve logro, acompanho o relator. É a primeira vez que eu vi essa afirmação, eu achei interessante, logro, não tem período de calote. Item 5, também são 1, 2, 3, 4, 5 achados, que é a ausência de atestado nos documentos de despesa. Ou seja, o responsável certificasse que os valores dos documentos correspondiam exatamente aos serviços prestados. Na defesa, novamente, a autarquia municipal, né, que não causou nenhum prejuízo e que as obras foram concluídas em côndice uso. E que esses procedimentos, né, já foram objeto de determinação do controle interno para adequação após
o relatório de inspeção. No caso específico, senhor presidente, entendo que também são passíveis de ressalva e recomendações, tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo à execução daquelas obras por estes motivos, né? Aqui é a ressalva, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente, é a ausência de atestado? De atesto, de alguém pôr na nota, ó, atesto o serviço. Atesto o serviço. Requisito essencial para a liquidação da despesa. Uma das etapas obrigatórias da... Sim, o artigo 63, para o pagamento segundo 3 da total. 4.320. Eu entendo que isso aí é uma formalidade essencial ao ato. Eu vou pela irregularidade, senhor presidente. Então é aprovado o voto eu acompanho o auditor Cláudio Canha nesse item. Não tem problema nenhum. Continuo com o acordo, né? Não, Vossa Excelência, não. Eu não vou querer um acordo parcial. Não, é só nesse item, não. Não, tudo bem. Não tem problema. A ausência de certidão negativa de débito da obra também são 1, 2, 3, 4, 5 achados. Na verdade, não foi exigido a CND da obra, foram feitos alguns descontos, foram descontos nas faturas da verba previdenciária nos pagamentos, algumas teriam sido requeridas já pelo município, mas isso não invalida e não afasta a exigência da apresentação das certidões de débito junto ao INSS. Por isso que, nesse caso, entendo que há a irregularidade, com a aplicação prevista de multa do 87.5C ao prefeito municipal, senhor João Dalmácio Pavinato, por ter homologado a licitação sem prévia eleição do gestor do contrato que eu mencionei. Então, ele assumiu para si a responsabilidade da execução do contrato. Isso também daí afasta as demais responsabilidades imputadas pelo relatório, porque algumas são extensivas a outros agentes que entendo que, neste caso, não houve a participação. Então, é irregularidade com a aplicação da multa. Aprovado. Tem o achado número 7, que é o processo de dispensa de licitação, sem formalidade legal, apontada em parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do município. Nós temos aqui 3 achados. E, basicamente, nesses achados, no processo administrativo, a assessoria jurídica solicitou algumas providências, né, como, por exemplo, a apresentação de CND, a outra a apresentação prévia da disponibilidade da dotação orçamentária, ou seja, foram apontados no parecer jurídico e, mesmo assim, foram feitos os processos de dispensa com a CONDEC, a Prefeitura com a CONDEC, e na defesa de qualquer... Novamente, é porque se tratava de empresa municipal, que eram recursos vinculados, etc, etc, etc. Né? Basicamente, a defesa confirma a falta de atendimento aos pareceres jurídicos. Por isso que entendo também irregular, aplicando-se multa do 87.3D, aqui pela Simone Francisco Pomini, então presidente da Comissão de Licitação, e ao gestor responsável, prefeito municipal, senhor João Dalmácio Pavinato. Irregular. Item 8, projeto básico, é um processo administrativo, achado 3.041, que não apresenta elementos necessários suficientes com nível de precisão adequado, conforme, inclusive, nossa resolução de obras exige. Na defesa, se alega que a companhia foi apenas contratada para gerenciar a obra e não executar, o que é afastado pela documentação apresentada, que ficou demonstrado que ela foi contratada para gerenciar a obra e não para simplesmente supervisionar. Então, tanto a DIFOP como o Ministério Público considera irregular. Esta também é a proposta do relator, senhor presidente, pela irregularidade deste achado das contas do senhor João Pavinato, então prefeito municipal, aplicando-se a multa do 87.4D. Irregular. O item 9 são um termo de recebimento provisório definitivo emitido em desacordo com o objeto contratado. Que, novamente, temos inconsistências formais, no sentido de que
um achado, né? O termo de recebimento definitivo da obra, a extensão de rede de iluminação pública, foram emitidos um termo de desacordo, apontando que teria sido pago 250 mil e apenas 240 foram apresentados. Precisaria ter o termo de recebimento provisório e definitivo, conforme o contrato e etc. O próprio responsável entende que há razão nessa omissão, mas que já foi objeto de determinações para saneamento, de ter os termos de relacionamento entre a companhia da autarquia com a prefeitura, deixar ser menos informal por ser autarquia municipal e ter essas formalidades. Não ficou demonstrado neste caso, né, nenhum dano. Eu mencionei os 250 para demonstrar a inconsistência entre os termos e a necessidade do termo definitivo. Por isso que entendo também procedente com a regularidade das contas do senhor João Damásio Pavinato, por este motivo, aplicando-se a multa prevista no 87.4G da lei complementar, não aplicando aos demais agentes públicos, justamente pelo fato da contratação e da exigência dos termos é do gestor de contrato, que no caso seria o prefeito, justamente por não ter indicado nenhum gestor. Irregular com multa. O item 10, eventual caracterização de sobrepreço na contratação da CONDEC para execução de parcela de obra de execução de extensão de rede de iluminação pública. E eu entendo, apesar, e essa é uma discordância minha com o DIFOP do Ministério Público, entendo que não há aqui a demonstração suficiente do sobrepreço. Se nós pegarmos o contrato da Prefeitura com a CONDEC e o da CONDEC com a empresa Estel Sistemas Elétricos, não dá para se afirmar que há exatamente sobrepreço na execução de serviço. Apesar de toda a argumentação do relatório, não ficou caracterizado sobrepreço na minha avaliação. Por isso que entendo que, nesse caso, não há como se falar em dano, criar um juízo de convicção. Eu acho que nós temos que ter mais detalhamento na prova, né, porque entendo, nesse caso, pela impossibilidade da irregularidade, ou seja, pela improcedência desse achado. Improcedência. Senhor procurador. Apenas um comentário. Quem fez a afirmativa foi a DIFOP, a própria auditoria, porque o parecer ministerial ele corrobora. Sim, eu falei da DIFOP corroborar. Exatamente. Que se concordou com esse achado, eu entendo que não, mas eu discordei. Sim, é que os técnicos, né, foram lá e consideraram que houve realmente um preço acima do valor de mercado, mas nessa hipótese aí. Então não foi o... Para discutir, auditor Cláudio Canha. Sinceramente, eu não entendi. Há um sobrepreço, mas ele não está... É porque, na realidade, é o seguinte, verificando o termo, a imprecisão do termo de referência, não é muito detalhado, nós não conseguimos demonstrar que há sobrepreço simplesmente pelo fato de ter mais detalhamento. Só exame dos contratos a gente não consegue, caracterizar sobrepreço, na minha avaliação. Né? Senhor presidente, eu divirjo, eu entendo pela irregularidade, mesmo que não haja imputação de condenação ao recolhimento, mas eu entendo pela irregularidade, pela gravidade da situação. Está aprovado o voto do relator. Tem o achado número 11, a formalização de termos aditivos sem fundamentação de pareceres técnicos e jurídicos. São dois achados, né, construção da Central de Regulação, SAMU, e reforma da impressão da Escola Municipal. São aditivos de prazo feitos entre o município e a CONDEC, na qual ocorreram até 200% de prazo. Tudo bem que de 6 para 18 significa 200%, mas necessitaria pelo menos pareceres técnicos, jurídicos para essa formalização. Entendo que a irregularidade, além de ser, não foi nem afastada para a defesa, pelo contrário, né, foi até reconhecidas, né, e isso independe da obra estar concluída ou não. É questão de formalização das prorrogações. Por isso que entendo pela aplicação da multa do 87.4G, com a procedência desses achados, ao senhor João Dalmácio Pavinato e Eduardo Pavinato, então secretário municipal de administração, pelo achado 3.057.
Aí eu distingui as responsabilidades em função dos 3 achados. Multa. Irregular, com multa. Ausência de publicação de extratos de termos aditivos, ou seja, é só também formalidade, a falta da publicação. Não for afastado pela defesa, entendo também pela irregularidade conforme a DIFOP e o Ministério Público, com aplicação de multa do 87.4G da Lei Complementar 113 ao senhor João Dalmácio Pavinato, então prefeito municipal. Aprovado o voto. Agora eu passo para a Companhia de Desenvolvimento de Cambé. São mais alguns achados, mas, senhor presidente, eles estão consolidados, né? Ausência de procedimento administrativo nos termos da legislação para a formalização de contratos com terceiros, ou seja, são 2 achados de subcontratação. Basicamente também a falta de pareceres técnicos e jurídicos. Até tem uma alegação de um dos fatos também, que o processo administrativo de contratação direta, né, em função da dispensa. Ora, não implica na não necessidade dos pareceres, mesmo que pudesse ser contratado diretamente. Aí, uma outra alegação de um achado é que não necessaria o parecer técnico em função de que todas as informações para a sua execução foram assinados em documentos esparsos, né, não contido do procedimento, mas em trabalhos feitos pelo setor de engenharia. Não é efetivamente uma peça que ela está fora do processo de dispensa, teria que ter no processo de dispensa. Não estou invalidando o motivo técnico, mas sim estou apontando, e apontou a DIFOP, a falta desses documentos. Também não há nenhum prejuízo, por isso que entendo pela irregularidade, com aplicação de multa do 87.3D, em relação ao achado 4.011 ao senhor Valdemir Alves, gestor-presidente da CONDEC, e o achado 4.66 ao senhor José Tarcísio Porpiglio, então presidente da comissão da CONDEC, nos termos da portaria que foi designado. É o relatório desse item com uma proposta de irregularidade com multa. Irregular com multa. Tem o segundo item, utilização de subcontratação para execução de objeto contratado pela Prefeitura sem prévia autorização da contratante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras. Ou seja, foram feitas subcontratações, o contrato da Prefeitura com a sua autarquia exigia a prévia anuência, isto não foi observado, a defesa se assenta no fato dela ser 100% municipal, já quer recorrer, tendo que isso também não afasta a autorização da Prefeitura. Até vou fazer um breve comentário. Na verdade, aqui está cada vez mais demonstrado que a autarquia é considerada como se fosse uma divisão interna da Prefeitura. E essa é um dos objetos das recomendações, é avaliar a necessidade de manutenção da companhia, porque às vezes dá uma impressão que se passa para a autarquia como apenas para fugir de alguns rigorismos procedimentais, né? Então, 100% como se fosse uma secretaria, uma diretoria. Então, essa também é o motivo da alegação. Se alegou também questões de urgência, né? Por isso que nos pediram, como se fosse difícil, né? Ir ao prefeito e pedir uma autorização para subcontratação. A urgência da pavimentação asfáltica até o momento não foi concluída, então que urgência, né? Foi incluído o outro achado 18 meses depois da data prevista para o encerramento. Então, a própria execução das obras afasta as alegações de urgência. Uma outra subcontratação aconteceu antes que a companhia assinasse o contrato, né, com a própria Prefeitura. Então, os procedimentos foram um pouquinho atropelados. Não há aqui nenhum indício de fraude, falsificação ou prejuízo. Por isso que entendo que essas formalidades não foram atendidas. A aplicação da multa, com a irregularidade, com a aplicação de multa ao diretor-presidente da CONDEC, senhor Valdemir Alves, ao senhor Mário Roberto, diretor técnico da CONDEC, e Maria Irene Zerizuela, diretora financeira
da CONDEC que tiveram atuação direta nessas execuções. O relatório... Irregular com multa. Com multa. Tenho também, novamente, a questão da pagamento sem apresentação da CND. Os motivos são os mesmos alegados, né? De que foi feita retenção dos pagamentos efetuados, mas isso não garante que todos os encargos previdenciários, as obras foram recolhidos. Também faço no voto uma instrução normativa da Receita, que exige, né, que os encargos devem ser sobre todas as etapas da obra, e não só porque era serviço ou não era serviço, era material, mas são todas as etapas. E até isso me lembra uma discussão antiga que tínhamos sobre imposto sobre serviço, o que era serviço e o que era obra, e depois, ao longo do tempo, se consolidou que uma obra de engenharia também é um serviço, né? Mesmo que seja parcial. Por isso que entendo que a irregularidade demonstra a ausência de rotinas, de controles e pagamentos, não ficou evidenciado aqui nenhum prejuízo, nenhum dano, por isso que a irregularidade se consiste na aplicação de multa, prevista 87.5 da Lei Complementar 113, ao diretor-presidente da CONDEC, senhor Valdemir Alves, e a senhora Maria Eliane Zeruzela, diretora financeira. Irregular com multa. O item 4 é a ausência de preço máximo de referência no edital de licitação, são 2 achados. Tal qual a Prefeitura foi recorrente aqui a falta desses preço máximo de referência. A defesa se assenta que essa falta de procedimento não comprometeu a validade do processo de melhor escolha, e realmente isso não ficou demonstrado, mas a irregularidade permaneceu, e por isso que os requisitos apenas reforçam a irregularidade. Seria passível de aplicação de multa do 87.3D ao diretor-presidente e ao presidente da comissão de licitação da companhia, conforme com a irregularidade desse aspecto, desse ato. Então, irregularidade com multa ao presidente e ao presidente da comissão de licitação. Irregular com multa. Processo administrativo não autuado ou autuado sem numeração e sem protocolo, ou seja, uma reunião de documentos e não a sequência exigida na forma da Lei 8666, em especial o artigo 38. Ficou demonstrado essa ocorrência, a defesa reconhece, tanto diz que adotou medidas de correção, por isso que entendo também procedente o relatório com a irregularidade das contas do senhor Valdemir Alves, diretor-presidente, ao presidente da comissão de licitação, senhor José Porpiglio, com a aplicação da multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113. Está em discussão? É apenas a ordem cronológica? É só a reunião de documentos e não teve a ordem cronológica. Claro que isso dificulta a Sim. pelo tribunal, mas... Não, ele não fala que ele fala apenas que foram corrigidos os procedimentos, não específico esse, mas foram adotadas rotinas de... Mas, senhor presidente, vou entender pela ressalva desse item, com mantida a aplicação, já que nós temos uma uniformização que permite eu até tinha notado aqui, ressalva, eu adoto a ressalva, mas com a multa. Eu Então, até tinha notado isso aqui. Ressalva e multa. Item 6, formalização de edital de licitação e de tema aditivo sem fundamentação de pareceres técnicos e jurídicos. Né? Mesma coisa, nós temos 1, 2, 3, 4 achados. Né? Não há alegação de invalidade dos editais, mas sim a falta dos procedimentos. E que tinham dificuldade de assessoria jurídica, que fez concurso público, justamente para adotar os procedimentos necessários. Enfim, há uma tentativa de saneamento da falta das formalidades, mas não afasta a irregularidade. Por isso que entendo também para irregularidade com multa prevista no 87.3D ao diretor-presidente e ao presidente da comissão de licitação. E um dos achados ao senhor Mário Roberto, diretor técnico. Irregularidade e multa. Item 7, um achado é a ausência de cláusulas contratuais como prazo de vigência e indicação de responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. Isso também foi reconhecido. Existe o compromisso da adoção de procedimentos de fiscalização adequados
Entendo por isso que cabe a aplicação de multa também ao presidente e ao presidente da comissão. 87.4G da Lei Complementar 113. Irregular com multa. Com multa. Aprovado. 8. Fracionamento do objeto para execução da obra são 1, 2, 3, 4, 5 achados. Das 6, 5 tem as mesmas questões de fracionamentos. Eu não sou contra o fracionamento desde que motivado, mas o que tem aqui é que o fracionamento ele não adotou a modalidade máxima prevista para a licitação, né? Então, acho que, nesse caso, depende da alegação, se são fatos distintos. Aí eu comprei um material para tijolo, outro isso, de fornecedores diferentes, e isso não invalida o procedimento pela somatória das despesas. Também entendo que não ficou demonstrado nenhum dano, né? Mas a irregularidade é passível de aplicação de multa do 87.4D ao diretor-presidente, ao presidente da comissão, ao diretor técnico e ao que são dois, o presidente da comissão e o diretor técnico, exatamente isso. Então, 87.4D aos 3 gestores. Está em discussão. Se o fracionamento não se mostrou antieconômico, eu entendo pela possibilidade de conversão em ressalva, mantida as multas, a aplicação da multa. Na verdade, aqui eu não vou, nesse particular, não vou concordar com a ressalva, em função que foram 16 procedimentos licitatórios, né? Então, não é um eventual ou não, né? Então, aqui, eu acredito que faltou até um documento essencial para... É porque eu tinha entendido que eram 4... Não, são 4 achados, mas são 16 procedimentos. Não, então eu acompanho Vossa Excelência pela irregular. Irregular com multa. Item 9, impossibilidade de aferir regularidade integral na aplicação de recursos públicos. É aquilo que eu falei genérico, senhor presidente, que é a falta de demonstração de despesas, né? Alegando-se tal do BDI. Então, nós temos isso em todas as obras, né? Eu vou tentar um achado, né? O 401.9. Faltou demonstrar R$ 20.003,64 entre o que foi repassado por esta obra e o que foi demonstrado pelos documentos, né? Também restou comprovada a apropriação indevida. O que é apropriação indevida? Apropriação para os cofres da prefeitura, e não para os cofres da companhia, e não para desvio de recursos, vamos dizer assim, em proveito próprio de terceiros. Então, 23 de despesas apropriadas regularmente à obra, 23 mil, e despesas que não são passíveis de aferição por falta de documentos ou esclarecimento no valor de 16.069. Então, somando os 20 mais os 39, dá para esta obra uma diferença de 59.124,19. Está em discussão. Todo esse valor é em relação a benefícios e despesas indiretas ao BDI? Umas que foram apropriadas que não dizem qual a obra e outras que não foram esclarecidas, né? E aí se alegam que era do BDI. É porque o BDI normalmente está previsto no próprio contrato. Não, é isso que eu disse. Isso não está previsto no contrato. E aí, quando você vai checar as informações, que pode até ser procedência, não batem as informações contábeis. Então, a proposta de Vossa Excelência é pela irregularidade com multa? E aqui a multa e a devolução desse valor. Tá? Todos esses que eu vou falar tem devolução. Quando eu vou falar no valor, tem a devolução. Por parte do... Bom, Vossa Excelência nominou, são 2 ou 3, na realidade, não apenas o gestor, né? A responsabilidade solidária ao diretor-presidente, diretor técnico e diretor financeiro. Então está... Vossa Excelência aplica a multa do 89 proporcional ao dano? Não, 87, inciso 4. A multa proporcional ao dano eu não estou aplicando. Em nenhum dos achados. Porque já tem uma... Aqui eu estou variando a questão até da proporcionalidade, né? Tem várias multas aqui, acho que até ultrapassa esses valores. Individualmente até ultrapassa, talvez no total não.
Então, irregularidade, devolução e multa. Em relação ao achado 4.2, nós temos uma diferença de 2.218, né? Que são entre o valor declarado como recebido e das despesas apresentadas. Também foi identificada a apropriação de R$ 19.965 por conta de despesas não passíveis de comprovação ou de esclarecimentos, e mais 165 mil pela ausência de documentos comprobatórios. Neste caso específico, estamos com R$ 187 mil. Irregularidade, devolução e multa. 4.311 também tem uma apropriação não esclarecida de R$ 7.935,84 e uma apropriação indevida para aquela despesa em relação à obra de R$ 5.070,26. Neste finaliza R$ 13.006. Então, irregular, devolução e multa. No achado 4.47, nós temos um total de R$ 108 mil, sendo 10.700 itens apropriados indevidamente e 97 não demonstrados através de documentação comprobatória, e evidentemente ressalvado novamente a questão do BDI. Eu acho que isso é importante, pelo menos no relato, senhor presidente, e vai constar isso no acordo, né? Porque, em princípio, não tem documentação. Agora, quando sai uma notícia, já é apropriação indevida. Não estou afirmando que existe apropriação indevida. Existe um dano que não foi esclarecido, não foi comprovado. Isso é importante porque nós sabemos como é que funciona uma notícia do tribunal. O tribunal condenou Fernando a isso. Pronto, já virou réu, ladrão, independentemente de ser questões até de não comprovação. Não? É um débito, um débito. É a palavra correta. Só que a empresa vai noticiar como dano, né? E não como... No achado 4504, totaliza 150.984, sendo 8.365 diferença entre a receita declarada e o valor das demonstradas. Das demonstradas, tem 33 mil glosadas pelo relatório, que são despesas irregulares não apropriadas àquela obra específica. E 109 mil despesas que não puderam ser auferidas em função da ausência de esclarecimentos e documentos. Essa é a proposta pela regularidade e devolução. Irregularidade, devolução e multa. É bom ressaltar também, senhor presidente, que na realidade, na última... Vou só lembrar a quem não está ouvindo, né? Ou chegou agora, como dizem os locutores, você que chegou agora, né? Aqui é a falta de comprovação e alegação de que seriam despesas indiretas, né? E que seria impossível de aferição neste momento. E também que tem vários documentos que foram juntados e dessa análise também foram afastados. Uma é falta de comprovação e a outra falta de esclarecimento, né, sobre a razão daquelas despesas. Em relação ao achado 4.06 existe um total não comprovado de R$ 269.357,45, sendo 10.329 entre a diferença do que foi declarado de repasse e o que foi declarado na planilha de despesa. A apropriação indevida de R$ 14.444,98, que despesas que não eram relativas àquela obra, e 244 despesas não passíveis de aferição por ausência de documentos, esclarecimentos e contabilização adequada. Então, irregularidade, devolução e multa. Em relação aos achados 419, 424, 4311, 447, 4054 e 4064, aqui é só um argumento de defesa que eu afastei, né, em relação a esses achados, de que a execução do serviço, por si só ter concluído a obra, né, não significa a comprovação de todas aquelas despesas que foram questionadas pela inspeção.
também, o final, senhor presidente, nós temos um valor de R$ 787.798,80 restituídos ao município de Cambé pela CONDEC. Por que também pela CONDEC? Porque não ficou demonstrado que esse dinheiro foi para terceiros, foi aplicado dentro da companhia. Solidariamente aos gestores e aos responsáveis, diretor-presidente, diretor técnico e diretor financeiro da entidade. E também a aplicação da multa, que já relatei, né, do 87.4G. Este também, irregularidade com essas devoluções multa ao município pela CONDEC e seus gestores solidariamente. Aprovada a proposta. Tenho o item 10, senhor presidente, a ausência de processo de pagamentos, empenhos, notas fiscais, liquidações, ordens, etc, etc. Aqui, isso sim, agora estamos falando que é a ausência dos procedimentos, né? Aqui também a proposta de voto, senhor presidente, acompanhando a manifestação da DIFOP, é pela irregularidade com aplicação de multa do 87.4G ao diretor-presidente, ao diretor técnico e ao diretor financeiro pela ausência desses documentos. Aprovada a proposta. Ausência de medição em obras, achado 4.0608. Tá? Aqui nós estamos falando de um valor de 6.300, né? Onde há falta de medição na sequência das obras. Anexo ao termo de recebimento da obra, em função da única medição, mas não ficou afastada a irregularidade da formal, mas formal substancial, que é a falta de entendimento aos procedimentos de liquidação da despesa, pelo que entendo procedente, com a aplicação de multa prevista no 87.4G, o diretor-presidente e o diretor técnico. Está em discussão, aprovada a proposta. Aí tenho só mais duas irregularidades, senhor presidente, tá? Dois achados. São atos de procedimento administrativo, dispensas, licitações e convites para aquisição de diversos materiais para várias obras, sem indicação de qualidade e quantidade específica para cada obra. Ou seja, foi uma aquisição geral, mas não há um detalhamento para cada obra específica. Isso, na defesa, entendeu que deveria ser essas compras gerais, até questão de economia de escala, que a gente não discorda disso, mas faltou a codificação para cada obra, dificultando o controle interno e também o controle externo. Por isso que entendo que não foi afastada a irregularidade, e não há ausência, quer dizer, há ausência de comprovação de qualquer dano, pelo que entendo que a aplicação de multa seria adequada. Do 87.3D é o diretor-presidente e o presidente da comissão de licitação e também o seu diretor técnico. Irregular e multa. Finalmente, senhor presidente, eu tenho o último, substituição de material de obra, ou seja, foi contratada uma obra para uma escola com cobertura de barro, e foi aplicada a telha essa Eternite, né? Nem se usa mais, né? Como se fosse fibrocimento. Né? Na defesa se alega que a prefeitura concordou em função até de necessidades, só que isso falta no processo, isso não existe, essa comprovação, né, não existe. Então houve uma alteração sim, tá? Agora não existe a comprovação, né, do dano especificamente. Eu determino aqui, além da aplicação de irregularidade, né, com a aplicação de multa 87.4G ao diretor-presidente e ao diretor técnico, determinando ao município que faça a tomada de contas, não está nesse nome no voto, mas a tomada de contas especial, como o conselheiro conhece, para a verificação de existência de dano e, se houver dano, a devolução ao município de Cambé. É o relatório, senhor presidente. Está em discussão? E vota. Está aprovado. Tá. Aqui agora deu todo esse quadro, que eu não vou ler de novo, tá, senhor secretário? Tá? Acho que já falei todas as multas, mas aqui tem todas, e tem recomendações. As recomendações são: a Prefeitura de Cambé
elaborar projeto básico apresentando o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão para a caracterização de obra e serviço e que possibilite variação de custo e definição de métodos e prazo. Designar representante para acompanhamento e fiscalização de cada contrato. Designar representante da administração para acompanhamento e fiscalização da obra credenciada e habilitado pelo CREA. Proceder de acordo... proceder somente de acordo com a lei, eu acho que esse vai ajudar, mas tudo bem. É promovendo, cumprir a lei nos pagamentos contratados após regular medição, licitação do objeto constatado, na forma da lei 4.320, ou seja, a DIFOP apresenta qual é a lição de casa a ser feita para a liquidação de uma despesa. E aprimorar o serviço de controle interno. Em várias linhas da defesa, demonstra realmente a preocupação de sanear essas impropriedades através de algumas medidas do controle interno. A CONDEC também, aprimoramento do controle interno, ampliar e qualificar, aqui é recomendações, né? Ampliar o quadro de servidores, das fases de planejamento, contratações, etc. Garantir o cumprimento da Lei 8.666, cláusulas contratuais, requisitos para a utilização de procedimentos de dispensa, como orçamentos, etc. Detalhamento de projetos básicos, questão do fracionamento e os seus limites, o atendimento da resolução 04/2006, que é a famosa resolução do IBRAOP, né, dos projetos, adequada formalização e numeração dos processos, garantia de pareceres, justificativas técnicas e jurídicas para alterações e prorrogações contratuais, submeter os editais à entidade jurídica, departamento técnico. Enfim, aqui é um resumo de todas aquelas irregularidades com as recomendações. E determinação em relação à exigência de CND das obras, providência do controle interno, expedição de ofício à Câmara Municipal, dando ciência desse relatório, e a inclusão dessa decisão para fins de execução na forma da Lei Complementar 113. Está em discussão a síntese apresentada pelo doutor. Eu não vou divergir Guimarães. do final, senhor presidente. Apenas assim, recomendação não existe acompanhamento do tribunal, nenhum tipo de cobrança. Mas determinação sim, então há que se colocar um termo aí para o cumprimento, a demonstração do cumprimento. 90 dias, 6 meses, ou você bonzinho 6 meses. Até porque tem aquela questão também da tomada de contas para verificar se houve dano na questão da telha de barro para troca para fibrocimento. Então está aprovado o novo recorde de multas e penalizações. Eu pedi minhas férias a partir da manhã. 6 meses, mas não para a execução da decisão, porque nós temos 6 meses para as recomendações e determinações. Né? É que nós temos multas, né? Que essas não estão sujeitas a prazo de 6 meses, deixar bem claro. Determinações, tá bom. Então, Vossa Excelência está determinando e não recomendando. Não, é que tem recomendações em relação às determinações. Recomendações e determinações. Então, está aprovada a proposta apresentada. Eu repito, é um novo recorde de multas. E Vossa Excelência, com certeza, neste instante, deve estar sendo muito homenageado na cidade de Cambé. Com certeza. Senhor presidente, mas podia ser pior, eu podia ter que ler 51 páginas. Não, eu apenas me permito. Eu estou brincando. Não, o voto de Vossa Excelência é brilhante. Eu não tenho o prazer de fazer essas explicações de multa. É muito bem colocado o voto de Vossa Excelência. E para Cambé cabe por quê? Cambé é grudado em Londrina. Então tem bons advogados, bons administradores, bons contadores. Tem a UEL ali do lado, tem faculdades na própria cidade de Cambé. E, na realidade, é até inadmissível para um município daquele porte, com a qualidade de profissionais que nós sabemos que tem a cidade de Cambé, cometer uma sequência tão inexplicável de erros como Vossa Excelência acabou de relatar. Então, eu cumprimento mais uma vez. E Cambé, podemos recomendar, deve melhorar bastante. Eu agradeço a Vossa Excelência e a paciência da douta Câmara, e era o que eu tinha minha pauta. Desculpe pelo excesso de relato, mas são 51 páginas só de voto.
É verdade, o relatório tinha 171 páginas, ou tem, né? Então, 171. Agradeço a Vossa Excelência e cumprimento a presença aqui do eterno vereador de Paranaguá, Dr. José Maria Martins do Carmo, que está sempre acompanhado de brilhantes causídicos, não é, doutor José Maria? E seja muito bem-vindo a esse tribunal. E a recomendação que eu sempre procuro fazer, não determinação, mas recomendação, para que cuidem bem da nossa Paranaguá. Com a palavra para o relato da pauta, o auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o primeiro processo da pauta 11.650409 foram apresentados novos procuradores das partes após a inclusão em pauta, mas para evitar pedidos de anulação em virtude de não terem sido devidamente intimados por ausência da publicação na pauta, eu solicito a retirada de pauta para alteração da... Está retirado. Protocolo 14.18.009, contas de 2008 da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, feita a devida instrução, ficou restando a ausência de retenção do imposto de renda sobre a remuneração dos agentes políticos, o que implicou na proposta uníssona dos pareceres pela irregularidade das contas de Paulo Sérgio Nunes, nos termos do artigo 16.3b, pela aplicação da multa do 87.4G em função desse motivo, e ainda pelo recolhimento dos valores não retidos a título de imposto de renda retido na fonte, no montante original de R$ 1.409,93, e ainda pela multa proporcional ao dano no valor de 10% ao mesmo responsável, o senhor Paulo Sérgio Nunes. Essa é a proposta. Está em discussão. Aprovada. Protocolo 14.39.5109, contas de 2008, referente à Câmara Municipal de Flor da Serra Azul, referente ao exercício de 2008, em relação ao titular, senhor Aquilino Dalla Valle, há dois apontamentos de ressalva: encaminhamento de dados com informações incompletas no sistema SIM-AM sobre o exercício do mandato de vereadores, e a extrapolação de remuneração devidamente ressarcida. E os demais vereadores constantes da autuação, que também tiveram remuneração maior pela regularidade com ressalva de suas contas. E ainda incluído pelo relator a determinação à Câmara Municipal para que apresente documentos que regularizam as informações incompletas referentes ao SIM-AP. Então é a proposta pela regularidade com ressalvas e determinação, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado o voto. Também vou solicitar a retirada de pauta do protocolo 12.45.7409, pelo mesmo motivo, alteração dos procuradores das partes. Está retirado. Eu solicito o adiamento do protocolo 13.61.9009 de Corbélia. Adiado. Passo ao protocolo 132.40605, contas de 2004, referentes ao município de Santa Mariana, em que o relator acompanha os pareceres uniformes pela regularidade, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva, em face da contabilização das receitas de transferências em valores das diferentes divulgados na página da internet das respectivas fontes. Esse é o motivo já que rotineiramente temos considerado como ressalva as contas, e é esse então o voto do relator. Está em discussão. Aprovado. Os demais atos, as demais prestações de contas e tomadas de contas e contas sediadas, assim devem permanecer. Eu solicito o adiamento do ato de inativação 94570/11. Adiado.
Acompanho os pareceres pela legalidade de registro no protocolo 40.34.42.11 de Linda Mira Aparecida Westphalen. Aprovado. No protocolo 22.39.21.12, que trata da aposentadoria voluntária de Pedro de Jesus Tesca, os pareceres são pela negativa de registro, haja vista que há uma verba denominada adicional de insalubridade, integrou o salário de contribuição do servidor inativado e, em estado de se manifestar, o Instituto Previdenciário negou a incidência de contribuição previdenciária sobre a referida verba, tendo apresentado a legislação que demonstraria ter sido ilegal o referido desconto previdenciário. Então, considerando que o segurado arcou com contribuição previdenciária sobre verba que não foi incorporada aos seus proventos, bem como a ilegalidade do desconto a título de contribuição previdenciária sobre essa verba, acolho os opinativos para que seja negado o registro e com a determinação de que seja emitido um novo ato, dessa vez de acordo com a lei e em benefício do inativado. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 3078-70-12, aposentadoria por invalidez, Jussara de Fátima Maceno, a ADCAP é pela legalidade de registro, nos termos da uniformização de jurisprudência dessa Corte, em que o tribunal entendeu que caberia a junta médica decidir sobre a gravidade da doença, se essa doença seria motivo para conferir os proventos integrais à aposentadoria por invalidez. O Ministério Público invoca decisão recente de 18 de setembro de 2014, o recurso extraordinário 656860 do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que deve estar expressamente previsto na forma da lei, na lei previdenciária, a concessão dos proventos integrais. Eu entendo conforme o Ministério Público, entendo então que deva ser negado o registro à inativação de Jussara de Fátima Maceno. Está em discussão. Só para discutir, nós já temos um pré-julgado, né? Sim. O pré-julgado é anterior ao recurso extraordinário, que foi de 18 de setembro do ano passado. Na verdade, eu ainda me lembro que essa discussão iniciou, o conselheiro Maurício ainda estava aqui, nós discutimos até ele mencionou um exemplo, que existem doenças que estão no rol, mas que evoluíram ao longo dos anos em função da dinâmica própria das moléstias. Até ele falou esquizofrenia, tem vários tipos de esquizofrenias, né? Então eu vou solicitar visto só para verificar a compatibilidade do nosso pré-julgado com o que decidiu o Supremo, porque para mim é a primeira vez que eu trago uma... Embora não tenha repercussão geral, mas se eu for... então... Repercussão geral. Então eu vou solicitar visto, até porque se for o caso, nesse caso específico, que não é a avaliação do fato como a norma, né, caberia uma revisão do pré-julgado daí, né? Vistas a Vossa Excelência. O protocolo seguinte é o mesmo caso, 50.977912, invalidez de Iraci Lourdes Cordeiro. O Ministério Público também invoca o mesmo recurso extraordinário, 656860, relator o ministro Teori Zavascki, julgado em 21 de agosto de 2014, publicado em 18 de setembro de 2014. Então, Vossa Excelência. Então, vistas ao conselheiro Guimarães. Protocolo 756903212, aposentadoria voluntária de Elizabeth Regina Rossito. A ADCAP entende que, pelo fato de não haver previsão legal da incorporação da verba
após 5 anos, não lhe confere natureza de verba permanente. Essa verba seria referente ao adicional de responsabilidade técnica. O que seria confirmado pelo fato da mesma lei prever a incorporação proporcional da verba no caso de contribuição por período inferior a 5 anos. Entende, então, que os termos da Lei Municipal de 2004 não atende ao princípio contributivo, manifestando-se pela negativa de registro do ato e pela declaração de inconstitucionalidade da referida norma. O Ministério Público, de seu turno, acata os argumentos apresentados pela entidade, que o adicional de responsabilidade técnica não possui natureza de verba transitória, não sendo cabível a aplicação do acórdão que uniformizou a jurisprudência dessa Corte. Eu vejo que o artigo 21 da Lei Municipal 9337/2004 prevê a concessão do adicional de responsabilidade técnica a ocupantes de diversos cargos, dentre os quais o cargo de gestor social, função de serviço social, o cargo que se aposentou à hora interessada, que o recebimento desse adicional decorre exclusivamente do exercício do cargo ocupado e não de condições ou circunstâncias em que o trabalho é exercido. Então, a meu ver, isso restando caracterizado a natureza permanente da verba concedida e, por isso, acompanhando o Ministério Público, entendo pela legalidade do ato. Está em discussão? Legalidade. Também pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres do protocolo 469-12613 de Marlene Aparecida Gobi. Legalidade. Protocolo 648-710-12. Acompanha os pareceres pela negativa de registro, uma vez que a aposentadoria teve seu registro negado, e como a revisão de proventos é da aposentadoria, não há outro caminho a não ser negar o registro. Também. Pela negativa. No protocolo 6514-6012, solicito adiamento. Adiado. Protocolo 547-14313, Maria Cecília de Holanda Costa, acompanha os pareceres pela legalidade de registro. Legalidade. Passo embargos de declaração opostos por representante do Ministério Público, o primeiro deles invocando a omissão da decisão embargada, quando enfrentou a questão da ausência de contribuição sobre um montante que superou o limite máximo estabelecido para o benefício do regime de previdência social. Eu destaco no voto, senhor presidente, que há um trecho no voto que faz que fica claro o entendimento deste relator de que a irregularidade pode ser relevada. Cito a decisão do Tribunal de Contas da União nesse sentido, uma decisão do Supremo que diz que a fundamentação exigida pela Constituição é a exposição do juiz do tribunal das razões de seu convencimento, não sendo necessária, pelo menos por hora, que o Código do Processo Civil novo vai exigir que sejam rebatidos todos os argumentos expostos pela parte. E por isso eu entendo, pelo conhecimento dos embargos e para no mérito negar-lhe provimento. Está em discussão. Aprovado o voto. Embargos de declaração 60198214, que o representante do Ministério Público suscita uma omissão conforme o processo anterior. Da mesma forma, entendo nessa parte pelo conhecimento e desprovimento. E quanto à obscuridade, realmente houve um erro por parte deste relator, em que foi citado o decreto 7555 do decreto estadual, em que fez o incremento da contribuição previdenciária de 10% para 11% no Estado do Paraná, mas, na verdade, o que se tratava aqui era da cobrança dos servidores inativos da contribuição previdenciária, registro que para isso foi editada a Lei Estadual 18.370, de 2014. Esse é o fundamento correto para que fosse concedida a legalidade e o registro na decisão embargada, e por isso
Quanto a esse ponto, eu entendo pelo provimento do recurso, alterando-se a redação conforme consta do voto escrito. Então é pelo conhecimento e provimento em relação à obscuridade e desprovimento em relação à omissão. Está em discussão. Aprovado. A minha pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Tem o protocolo 482-340-15, certidão liberatória solicitada pela Associação Flávia Cristina de Londrina, DAT pelo deferimento, DEX pelo indeferimento, o Ministério Público é pelo deferimento e a proposta do relator é pelo deferimento. Está aprovado. Processos do sistema CIT, todos eles recomendação e também proposta de regularidade, 131.699.13, 158.481.13, 230.034.13, 340.514.13, 391.62.14, 504.41.14, 361.000.14, 369.486.14, 379.309.14, 380.730.14, 388.251.14. Todos eles, repito, têm proposta de regularidade com recomendações e esta é a proposta do relator. Proposta aprovada. O protocolo 535.059.12 deve continuar adiado. E também o 240.657.15, em virtude do quórum, deve continuar adiado. Protocolo 417.212.15, expediente que requer o servidor José Cláudio Gomes Bastos, analista de controle, solicitando a averbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada, regime seletista, conforme certidão do INSS. Diretoria de Gestão de Pessoas conclui pelo deferimento da averbação, tempo de 5 anos, 5 meses e 19 dias, ou 1.994 dias prestados à iniciativa privada. Diretoria Jurídica e Ministério Público de Contas concluem pelo deferimento e a proposta do relator é pelo deferimento do pedido de averbação. Está em discussão? Está aprovado. 248.646.14, Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, 2013, DCM pela regularidade com ressalva, Ministério Público também pela regularidade com ressalva, não há prejuízo na prestação de contas, portanto não se verificou, e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovada. O 251.884.14, Maringá Previdência dos Servidores Públicos Municipais, exercício 2013, DCM pela regularidade com ressalva das contas. Não houve credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de previdência. Ministério Público também pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 273.055.14, Câmara Municipal de Mandaguari, 2013. Diretoria de Contas Municipais, regularidade com ressalva. Funções de assessoria jurídica contrariando o pré-julgado número 6. Posteriormente, houve
nomeação de advogado através de concurso público. Ministério Público de Contas, também pela regularidade com ressalva. A proposta do relator, regularidade com ressalva, ao senhor Jocelino Tavares, a aplicação da multa do 87.3F da Lei 113/2005, no valor de R$ 725,48, em face das funções de assessoria jurídica, em desconformidade com o pré-julgado 6 deste tribunal. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 281.988/14, Instituto de Previdência de Prudentópolis 2013, DCM, regularidade com ressalva. Também não foi apresentado processo de credenciamento das instituições financeiras, nas quais as aplicações, repito aqui, estão aplicadas, consoante determinação do Acórdão 2368/12 do Pleno. Ministério Público de Contas, pela regularidade com ressalvas. Proposta que apresento acompanha manifestação da diretoria e do Ministério Público pela regularidade com ressalvas. Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 29 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.